Olá, tudo bem com você? Eu sou a Geise Ferreira e ensino professores de arte a passar em concursos públicos. Para finalizar a série de vídeos sobre tendências pedagógicas, você vai ver nessa aula dois grupos da classificação do Saviani, que são as teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. Mas antes, curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, compartilhe com quem você sabe que iria gostar desse conteúdo e se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve e já ativa as notificações para não perder nada do que foi postado aqui, tá? E qualquer dúvida sobre os assuntos relacionados a concursos para professores de arte, não deixe de mandar um comentário aqui nesse vídeo. Eu quero entender melhor a sua dificuldade para poder te ajudar. Então, eu fiz essa série de 3 aulas sobre as tendências pedagógicas, mostrando os conceitos, as características, os principais representantes de cada pedagogia, que fazem parte de cada grupo, segundo a classificação de 2 grandes autores no estudo da educação, que são o Libânio e o Saviani. É um assunto muito cobrado nas provas, por isso que eu fiz questão de trazê-los da maneira mais didática possível, para que você possa entender e ficar sem nenhuma dúvida. Se você ainda não viu, aqui no canal tem 2 vídeos. O primeiro é sobre as tendências pedagógicas na classificação do Libânio e do Saviani, onde apresento uma visão geral dessas tendências e das suas pedagogias, com algumas questões de prova comentadas. O segundo é sobre tendências na classificação do Libânio, só que dessa vez de forma mais aprofundada, mostrando as tendências liberais e tendências progressistas com as suas pedagogias e questões comentadas também para você praticar. E esse agora, que é o terceiro, eu vou trazer as teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas, que são as teorias na classificação do Saviani, com mais questões comentadas. E, enfim, encerramos essa série de vídeos sobre tendências pedagógicas. Eu vou deixar nesse vídeo os links para você acessar os 2 vídeos, caso ainda você não tenha assistido, certo? Vamos lá. O Saviani vai dividir as tendências pedagógicas em 2 grupos, assim como o Libânio. Só que na classificação do Saviani existe algumas diferenças na abordagem e na nomenclatura, como você vai ver agora aqui nesse quadro. Vamos relembrar? Na classificação do Libânio, existem 2 grupos: tendências liberais, onde vemos as pedagogias tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, e as tendências progressistas, onde temos a pedagogia libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Já a classificação do Saviani, os 2 grupos são nomeados teorias e não tendências. De um lado, temos as teorias não críticas, com as pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista, e nas teorias crítico-reprodutivistas, temos o sistema de ensino como violência simbólica, a escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Dessa vez tem uns nomes bem diferentes da classificação do Libânio, mas fique tranquilo, fique tranquila, que dá para entender esses conceitos, as características de cada uma dessas teorias. Vamos ver agora de modo geral esses grupos. Antes de falarmos disso, tem um bom livro que traz essas teorias, que é o Escola e Democracia, do próprio Demerval Saviani, onde em 4 capítulos ele aborda esses 2 grupos que vamos estudar, dessas 2 teorias, além da teoria da curvatura de vara e da pedagogia revolucionária. Então, o Saviani diz que as teorias não críticas consideram a marginalização um desvio e propõe a correção através da educação, considerando o papel da educação na sociedade. Na percepção dessas teorias, a sociedade é harmônica, sem problemas, e a marginalidade é um fenômeno acidental que afeta individualmente um número maior ou menor de pessoas e é um desvio que tem que ser corrigido. Então, a educação é um instrumento para essa correção. Como eu falei antes, as teorias não críticas são compostas por 3 pedagogias: pedagogia tradicional, pedagogia da escola nova e pedagogia tecnicista. Então, essas 3 pedagogias se fundamentam nisso, que a marginalidade é um desvio que precisa ser corrigido e que a sociedade não tem problema, é harmônica e tudo corre bem. Então, vamos ver o mapa mental para que esses conceitos possam ser melhor ilustrados.
Nas teorias não críticas, a educação é um instrumento de equalização social e, assim sendo, de superação da marginalidade. Todos os indivíduos estão integrados na sociedade, portanto, a educação é autônoma. Essas teorias não consideram os problemas e a estrutura social como influenciadores da educação. A marginalidade é um desvio e a educação serve para corrigi-la, só isso. Fazem parte dessas teorias as tendências liberais, a teoria redentora, que vai salvar esse marginalizado. Já as teorias crítico-reprodutivistas analisam a educação trazendo essa questão da marginalidade como um problema social. A marginalidade é uma consequência dessa estrutura social, não mais um desvio que deve ser corrigido, como a gente viu nas teorias não críticas. A classe que tem maior força se torna a dominante e se apropria dos resultados da produção social dos demais, aos quais são relegados à condição de marginalizados. E são elas a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Vamos ver novamente aqui no mapa mental. As teorias crítico-reprodutivistas têm a educação como instrumento de discriminação social. A própria educação é fator da marginalização. Há muito claramente a divisão entre grupos e classes antagônicas, ou seja, da burguesia e do proletariado. A função básica da educação é a reprodução da sociedade. A marginalidade é um problema social e a teoria é reprodutora. A escola cumpre o papel fundamental no processo de reprodução do capitalismo. Vamos lá ver mais detalhadamente cada grupo. No primeiro grupo, nós temos as teorias não críticas, que fazem parte dessas teorias a pedagogia tradicional, escola nova e tecnicista. E o que é que o Saviani fala dessas pedagogias? Né? Vamos ver cada uma delas separadamente. Você, se já estudou as tendências liberais do Libânio, né, que essas três pedagogias também que fazem parte desse grupo agora do Saviani, então você já sabe as características, os principais representantes. A gente viu isso na aula sobre as tendências pedagógicas segundo o Libânio. Mas vamos ver agora o que é que o Saviani pensa sobre a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, também chamada de pedagogia da essência, se desenvolveu em meados do século XIX, quando a burguesia estava se firmando, orientando uma educação como direito de todos e dever do Estado. É uma pedagogia diretiva, expositiva, com foco no professor, que é o detentor do conhecimento, foco na disciplina, que vai priorizar aspectos quantitativos com base lógica e filosófica. Já vimos as características da pedagogia tradicional anteriormente e sabemos que nessa pedagogia tem todas essas características de transmissão de conhecimento. Na versão das teorias não críticas, né, na versão do Saviani, nessa pedagogia o marginalizado não é o esclarecido, né, é o ignorante. Então, percebe que essas teorias usam a marginalidade como algo que precisa ser corrigido? Então, se o aluno marginalizado é ignorante, o professor, como detentor do conhecimento, da verdade absoluta, tem que transmitir esse conhecimento que só ele sabe. E com o passar do tempo, o fracasso escolar impulsionou a chegada da teoria da escola nova. Essa é a pedagogia tradicional na visão do Saviani. Já a escola nova, ou pedagogia nova, ou escola novista, pedagogia da existência, surgiu no final do século XIX com o objetivo de adaptar o indivíduo na sociedade. Ou seja, ela propõe o respeito às individualidades com o princípio de que os indivíduos não aprendem da mesma forma, e de fato não aprendemos. É uma pedagogia que não é diretiva, diferente, né, da pedagogia tradicional. Essa pedagogia da escola nova tem foco no aluno, na espontaneidade, que dá prioridade aos aspectos qualitativos, com bases experimentais, biológicas, psicológicas. E nessa pedagogia, o marginalizado é o rejeitado, é o anormal.
A decadência da escola nova, já lá na metade do século XX, foi marcada pelo declínio das disciplinas, pelo rebaixamento ali do nível educacional para os pobres e o aprimoramento das elites, abrindo espaço para novas correntes como a escola nova popular e o tecnicismo. E, por fim, a pedagogia tecnicista, que parte dos pressupostos da neutralidade científica, da racionalidade, da eficiência, da produtividade. O foco é no processo educacional de forma objetiva, de forma operacional. É uma pedagogia voltada totalmente ao mercado de trabalho, como já vimos antes, marcada pelo enfoque sistêmico, pelo microensino, teleensino, instrução programada e máquina de ensinar. Nessa pedagogia, o marginalizado é o incompetente, é o improdutivo. Aqui, o papel da escola é justamente corrigir essa marginalidade, né, como incompetência, fazendo o aluno ser produtivo, eficiente. A marginalidade se agravou pela evasão e pela repetência. Lembrando então que as teorias não críticas interpretam a sociedade como harmônica, que não há problemas e que a marginalidade é um fenômeno acidental que vai afetar individualmente cada pessoa, um número maior ou menor, né? Como esse desvio que precisa ser corrigido através da educação. A educação é só um instrumento para essas correções, né? E essas três pedagogias que acabamos de ver, a tradicional, escola nova e tecnicista, existiam para corrigir esses desvios, né? Essas pessoas que estavam em situação de marginalidade. Cada qual, lógico, dentro da sua proposta, das suas características, mas todas três faziam parte dessas teorias não críticas. Já as teorias crítico-reprodutivistas são as teorias que Saviani considera que não é possível entender a educação sem levar em consideração seus condicionantes sociais. Elas têm uma visão pessimista da educação porque concebe que a escola reproduz as ideias das classes dominantes. Mas essas teorias trazem apenas os problemas. Elas denunciam, elas criticam, mas elas não trazem nenhuma solução para resolver esses problemas. Não propõem uma saída, né, uma resolução. Elas surgiram a partir dos anos de 1970 na Europa e foram muito influenciadas pelo marxismo. Trazem pensamentos de autores como Bourdieu e Passeron, que vão falar da violência simbólica, do Althusser, que fala da escola como aparelho ideológico de Estado, e do Baudelot e Stabler, que vão falar da escola dualista. Nas teorias crítico-reprodutivistas, a marginalidade, então, não vai ser um desvio, não é algo que acontece acidentalmente, é um problema, sim, social. Existe a partir de condições sociais na qual determinadas pessoas passam. E segundo Saviani, são três as teorias crítico-reprodutivistas: a teoria do sistema de ensino como violência simbólica, a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado e a teoria da escola dualista. Vamos ver como são cada uma dessas teorias. A teoria do sistema de ensino como violência simbólica é apresentada pela primeira vez a partir do livro A Reprodução, Elementos para uma Teoria de Ensino, de Bourdieu e Passeron, de 1970. O livro apresenta várias hipóteses de um esquema no qual qualquer sociedade estrutura em um sistema de forças materiais sob um sistema de forças simbólicas que reforçam essas forças materiais. Segundo a teoria, os marginalizados são os grupos ou classes sociais que são dominados socialmente e ou culturalmente. Se socialmente, por não possuir a força material, que seria o capital econômico, e culturalmente, por não ter força simbólica, que seria o capital cultural. E isso se dá por uma ação pedagógica institucionalizada, produzindo e reproduzindo com reconhecimento da dominação.
Ou seja, a violência simbólica são formas que impõem e fazem que aceitemos as coisas como normal, como verdade que sempre existiu e que não pode ser questionada. São um conjunto de regras que não são escritas nem ditas, mas exercidas por um meio, um conjunto de mecanismos sutis de conservação e reprodução das estruturas de domínio. Ficou claro isso? A escola é um instrumento de violência simbólica quando reproduz os privilégios sociais e beneficia os socialmente favorecidos, deixando o sucesso para os herdeiros das classes dominantes. Vamos ver aqui um pequeno mapa mental com essas características. As classes dominantes controlam os significados culturalmente legítimos e socialmente mais valorizados. O capital cultural é distribuído desigualmente entre os grupos e classes. A educação como instrumento de discriminação social, fator de marginalização. Aqueles que têm mais capital cultural são bem mais sucedidos na escola. A educação é um processo de reprodução das diferenças culturais e sociais. Alguma semelhança com a realidade? Com certeza, né? Você pode fazer uma mnemônica para lembrar quem é o representante dessa teoria. Violência simbólica, Bourdieu, para lembrar que a violência simbólica, né, tem o Bourdieu como representante. Já a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, a AIE de Althusser, vai mostrar uma série de aparelhos ideológicos de Estado, como o governo, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, a escola, a família, sendo a escola um instrumento mais forte de reprodução das produções capitalistas. Althusser defende uma luta de classes e os aparelhos ideológicos de Estado são o alvo e o local desse embate. Segundo ele, os AIEs, né, funcionam pela ideologia e pela repressão. Vamos ver aqui no mapa mental. Na teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, a escola se constitui no instrumento mais acabado de reprodução das relações de produção de tipo capitalista. Os AIEs, aparelhos ideológicos de Estado, são a igreja, a escola, a mídia. A escola é o aparelho ideológico de Estado dominante na sociedade capitalista. Os AREs, aparelhos repressivos do Estado, são a polícia, os tribunais, as prisões, entre outros. Você pode também aqui criar uma mnemônica para lembrar do representante dessa teoria, aparelho ideológico de Estado, AIE, relacionando com o Althusser. E, por fim, a teoria da escola dualista, de Baudelot e Stabler, que vemos no livro L'École capitaliste en France, de 1971, onde apresenta duas grandes redes de escolas que representam a sociedade capitalista dividida em burguesia e proletariado. Pela teoria, a escola tem missão de reproduzir as relações sociais de produção capitalista e impedir o desenvolvimento da ideologia do proletariado e a luta revolucionária. Vamos ver aqui o mapa mental. Então, na teoria da escola dualista, a escola é dividida em duas grandes redes, a burguesia e o proletariado. A rede PP era a rede primário profissional, destinada ao proletariado, né, aos trabalhadores. A rede SS era a rede secundário superior, destinada à burguesia. Ou seja, a escola é um aparelho ideológico da burguesia e está a serviço dos seus interesses. Vamos então resumir tudo que a gente viu até agora? Você viu que, segundo a classificação do Saviani, existem dois grupos, teorias não críticas e teorias crítico-reprodutivistas. As teorias não críticas são aquelas que acreditam que a marginalidade é um desvio que precisa ser corrigido, que a sociedade não tem nada a ver com isso, ela é harmônica, perfeita. E a educação, enquanto instrumento para essas correções, estavam ali sendo representados pelas pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista. Já as teorias crítico-reprodutivistas acreditam que a sociedade é sim condicionante na questão da marginalidade e a escola só reproduz os ideais da burguesia.
Ou seja, essas teorias só denunciam, não trazem soluções para mudar isso. E fazem parte dessas teorias o sistema de ensino como violência simbólica, de Bourdieu e Passeron, onde se reproduz os privilégios sociais e beneficia os socialmente favorecidos, tendo a escola, né, como o maior instrumento dessa reprodução. A escola como aparelho ideológico de Estado, o AIES, né, na qual Althusser traz que esses aparelhos funcionam como ideologia ou repressão para a reprodução social, como a escola, a igreja, os tribunais, a polícia, entre outros, e a escola dualista, onde Baudelot e Stabler mostram que existem duas escolas, uma para a burguesia e outra para o proletariado. Tudo sempre para servir aos interesses da burguesia. Ficou claro as diferenças e as características de cada uma? Vamos lá, sabendo essas teorias, dos conceitos, das características, dos representantes, podemos continuar. Saviani ele vai analisar essas teorias, tanto as não críticas quanto as crítico-reprodutivistas, e vai chegar à conclusão que nenhuma delas trazem uma perspectiva de transformação social de fato. Então, ele propõe uma teoria crítica de educação, que é a teoria histórico-crítica. A teoria histórico-crítica é construída a partir da vertente marxista, também com algumas ideias do Vygotsky, e é uma concepção pedagógica transformadora, sendo considerada uma teoria pedagógica revolucionária. Mas isso não significa que ela se propõe a fazer uma revolução social a partir da escola, mas entende que a educação pode sim contribuir com o processo de transformação social. Como esse assunto é extenso e você já viu muito conteúdo por hoje e precisamos praticar, eu vou deixar essa aula para um próximo vídeo. Aí dá para fazer também questões comentadas sobre a teoria histórico-crítica de Saviani. Vamos lá agora às questões de prova. Pause o vídeo e tente acertar, depois confira a resposta correta. 2023, Universidade Federal do Maranhão. De acordo com Demerval Saviani, as teorias não críticas englobam a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Para esse autor, as concepções pedagógicas têm como fundamentos comuns. A concepção de educação tem por princípios a transformação da sociedade na qual é desenvolvida. Errado, né? As teorias não críticas envolvem as pedagogias liberais, que não têm nenhum compromisso com a transformação social, e sim de manter o status quo da sociedade, de manter cada um desempenhando seu papel. Então tá errado. B. A concepção de educação como parte de uma sociedade que promove a discriminação social, entendendo os condicionantes que nela interferem. Errada também, né? A gente sabe que as teorias não críticas entendem a marginalidade como um desvio que precisa ser corrigido. Não vê esse fator condicionante. Isso está presente nas teorias crítico-reprodutivistas. Letra C. A concepção de educação está fundamentada nos princípios de uma sociedade que é formada por aparelhos ideológicos do Estado, A e E. Errada também, né? Os aparelhos ideológicos de Estado é da teoria crítico-reprodutivista e não das teorias não críticas. Letra D. A concepção de educação fundamenta-se na compreensão de que a sociedade onde está inserida é marcada pela divisão de classes antagônicas. Também não, né? Porque essas pedagogias não têm essa compreensão da sociedade. Elas veem a sociedade como harmônica, equilibrada, equalitária. A educação é autônoma, né? É em si mesma. E letra E, a concepção de educação como instrumento e como equalização social, baseada em si mesma, e a concepção de sociedade como essencialmente harmônica. Exatamente, né? Foi o que eu acabei de falar. As teorias não críticas têm a educação como autônoma. A educação, ela é um instrumento para correção desses desvios, né, de marginalidade. Sociedade harmônica, a marginalidade é somente esse desvio a ser corrigido, nada mais. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra E. 2019, IFESP, né, Instituto Federal de São Paulo.
Ao caracterizar a relação entre educação e sociedade para as teorias não críticas, Saviani afirma que concebem a educação com uma ampla margem de autonomia em face da sociedade, cabendo-lhe um papel decisivo na conformação da sociedade, evitando sua desegregação e, mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as pedagogias que Saviani define como teorias não críticas. Letra A. Pedagogia nova e teoria da escola como aparelho ideológico de Estado. B. Pedagogia tradicional, pedagogia tecnicista e teoria da escola dualista. C. Pedagogia tradicional, pedagogia nova e pedagogia tecnicista. D. Pedagogia tecnicista e teoria da escola como aparelho ideológico de Estado. Essa tá bem fácil, né? Vimos que as teorias não críticas trazem as mesmas pedagogias das tendências liberais. Pedagogia tradicional, pedagogia nova ou escola nova e pedagogia tecnicista. Então, a alternativa correta é a C. As outras têm teorias crítico-reprodutivistas, que é a escola como aparelho ideológico de Estado e escola dualista, então não estão corretas. 2019, Itami, Prefeitura de Senador Canedo, Goiás. Pertence ao campo das teorias crítico-reprodutivistas as seguintes teorias. A. Construtivismo, teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e teoria da escola dualista. B. Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e teoria tecnicista. C. Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e teoria da escola dualista. D. Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e pedagogia tradicional. Bom, acabamos de ver as teorias crítico-reprodutivistas, então essa questão também está fácil, né? São 3. Teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e a escola dualista. Portanto, a alternativa correta é a letra C. 2013, IBFC, CEAP, Distrito Federal. De acordo com a teorização de Saviani, nas abordagens do processo de ensino e aprendizagem, julgue os itens a seguir. 1. A pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista são exemplos de teorias crítico-reprodutivistas. Falso, né? A gente sabe que são exemplos de teorias não críticas e não de teorias crítico-reprodutivistas. 2. A escola dualista enquadra-se na teoria crítico-reprodutivista. Correto, né? Bem como a escola enquanto aparelho ideológico de Estado e o sistema de ensino enquanto violência simbólica. Beleza. 3. A escola enquanto aparelho ideológico de Estado e o sistema de ensino enquanto violência simbólica enquadram-se nas teorias crítico-reprodutivistas. Sim, como eu acabei de falar, né? São as 3 teorias dentro das teorias crítico-reprodutivistas. 4. A teoria não crítica engloba as abordagens tradicional e comportamentalista, enquanto as abordagens humanista, cognitivista e sociocultural são exemplos de teoria crítico-reprodutivista. Errado. As teorias não críticas são as pedagogias tradicional, escola nova e tecnicista. E as teorias crítico-reprodutivistas são a escola enquanto aparelho ideológico de Estado, a escola dualista e o sistema de ensino enquanto violência simbólica. Então, a alternativa correta é a B, que mostra 2 e 3 apenas que estão corretas. Em relação à obra Escola e Democracia, de Dermeval Saviani, é correto afirmar que: letra A. As teorias crítico-reprodutivistas entendem ser a educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade. Errado, né? Essa é a descrição das teorias não críticas.
As teorias crítico-reprodutivistas vão trazer a marginalidade como condicionante da sociedade e que a educação reproduz os ideais da burguesia. É um instrumento, a educação, de discriminação social e não de equalização. Está errada essa alternativa. Letra B. As teorias não críticas compreendem a educação como um instrumento de marginalização social, mas não apresentam uma proposta pedagógica para a organização da escola. Errada também, né? Porque tanto a pedagogia tradicional quanto a pedagogia tecnicista e escola nova tem sim uma proposta pedagógica para a organização da escola. Então, essa alternativa aqui está errada. Letra C. Para a pedagogia tecnicista, a escola tem como função difundir a instrução e transmitir conhecimentos. Errado, né? Essa é a função de que pedagogia? Da pedagogia tradicional, que tem essa função aí de transmitir conhecimentos universais, verdades absolutas, que o professor é o detentor do conhecimento. A pedagogia tecnicista não tem essa função, é mais voltada para o mercado de trabalho, para a questão da eficiência, da produtividade. Letra D. Saviani denuncia o caráter reacionário da pedagogia tradicional, que proclama a democracia, mas se restringe a um grupo privilegiado, legitimando as desigualdades. Errada também. Aí, de cara, já tem uma contradição. Como ter um caráter reacionário, conservador, né, antidemocrático e, ao mesmo tempo, proclamar a democracia? Lembre-se que não existia nem diálogo entre professor e aluno, então como é que a gente pensa em uma democracia? Alternativa errada. Letra E. Saviani defende o trabalho com os conteúdos culturais como elemento de construção de uma pedagogia verdadeiramente revolucionária. Exatamente. A alternativa E está correta porque mostra essa visão de Saviani, que o trabalho com os conteúdos culturais é essencial para a construção de uma pedagogia transformadora, capaz de promover essas mudanças sociais significativas e uma verdadeira democratização na sociedade. Então, assim, não basta simplesmente criticar as abordagens existentes, sem oferecer uma solução, né, uma alternativa prática e teórica que possa contribuir para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra E. E essa foi a última aula sobre as tendências pedagógicas. Eu espero que tudo que foi falado aqui hoje tenha trazido mais entendimento sobre esse assunto. E qualquer dúvida é só escrever um comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe com quem gostaria de ver esse tipo de conteúdo. E, mais uma vez, se não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por aqui para mais conteúdos como esse. Até mais!